Já passou por alguma situação que pra você foi de muita vergonha durante o culto? Seu filho não parou de gritar, foi lá e bateu em alguma coisa que caiu no chão, quebrou, se despedaçou. Ele foi lá na frente enquanto acontecia o culto e começou a correria? Se você quer saber como ensinar o seu filho a se comportar durante o culto, esse vídeo é para você. Vou dar algumas dicas para você preparar o seu filho para participar de um culto. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento Aqui de Senhor. É muito bom ter você aqui. Se na onde você congrega não tem a escola bíblica para as crianças, não tem um culto infantil e a criança precisa ficar lá no culto com você, ou mesmo que tenha, você acredita que é importante a criança participar do culto junto com os adultos, então pode ser que as dicas que eu vou dar aqui vão te ajudar neste momento. Para você que caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, aqui no meu canal eu falo sobre desenvolvimento infantil na primeira infância. Então se você já quer saber de outras situações dentro do desenvolvimento infantil, quer conhecer as fases do desenvolvimento, como lidar com cada um deles, o que esperar do desenvolvimento do seu filho, esse canal é para você. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e vai ser muito bom ter você aqui junto conosco. Primeira dica, não passe o teu bebê de colo em colo. Preparar o teu filho para participar do culto começa quando ele ainda é um bebezinho. Pode não fazer sentido para você, mas quando a gente para analisar o desenvolvimento infantil da criança, tem todo sentido. Quando a criança é bebê, ela vai aprendendo conforme a rotina. Então, toda vez que ela chega naquele ambiente, a rotina é ficar passando de colo, teu filho não vai conseguir ficar ali no teu colo, quietinho, sentadinho com você. Então, já evita isso. Vai começar o culto, o teu filho vai ficar com você, porque vai criar duas questões. A questão da rotina, que ele vai se acostumar com isso e ele vai querer continuar com aquilo, porque aquilo virou rotina para ele, ele guardou aquela informação. E segundo, isso agita a criança. Quando a criança pula de um colo para outro, você está hiperestimulando o seu bebê. E aí você faz o teu bebê ficar ligadão e ele não vai conseguir ficar quietinho ali no teu colo. Segunda sugestão, leve na bolsa uma água e um lanchinho para tua criança, principalmente se é uma criança pequena. Ou você já vai organizar essa rotina alimentar para que quando tenha o culto fique tranquilo, ou você vai levar essa comidinha porque quando ele tiver fome vai virar um escândalo. Então já sente em algum lugar quando você chegar para o culto estratégico, para te ajudar nesse momento que você precisa dar a comida para a criança, porque nem sempre a bagunça que a criança faz, o mau comportamento da criança tem a ver com o comportamento, com a ação, mas sim com uma necessidade física, fome, sono, cansaço, doença. Então a gente também tem que pensar nesse fato. Então, se é uma criança pequena, ou organiza a rotina alimentar para o dia do culto, ou já se prepara e leve um lanchinho. Porque se essa baguncinha aparecer, comportamento inadequado para aquele momento aparecer, uma das causas pode ser a fome e você já resolve isso. Terceira sugestão, leve um brinquedo para entreter essa criança e que esse brinquedo não seja nada barulhento, que não tenha música, que seja um brinquedo que se for cair no chão tá tudo certo, preferencialmente um brinquedo que a criança mais gosta, para chamar a atenção dela. Isso pensando em crianças pequenas também. Então eles precisam de alguma coisa para esse entreter. Por quê? Porque as crianças, elas não têm um tempo de concentração assim como nós. O tempo de concentração delas vai aumentando conforme elas vão crescendo. Mas antes, é esperado que essa criança perca o foco, que ela queira sair daquela posição e fazer uma outra coisa. Isso é esperado para uma criança. E tá tudo certo porque está dentro do desenvolvimento dela. Não adianta a gente falar: moleque, senta aqui que você vai aprender na marra. Isso não vai funcionar. O teu filho pode até fazer isso. Ele pode até ficar sentadinho ali e fazer isso, mas você está gerando nele uma informação de que ir para o culto é uma coisa chata, de que ir para o culto é uma coisa forçada, obrigada, ele não vai ver prazer nisso. Não estou falando que criança não precisa de limite, precisa sim, mas
quando a gente não leva em conta o processo cognitivo de desenvolvimento da criança, é onde entra a questão de concentração, de que a criança não consegue ficar muito tempo parada, nós também não estamos sendo inteligentes, porque Deus fez a nós espírito, alma e corpo. Então faz parte desse corpo a questão cognitiva da criança. Então a gente precisa lembrar disso. Então o brinquedo vai ser para isso, para ajudar nos momentos em que a criança ficou agitadinha, para você dar alguma coisa para ela se entreter e acalmar. Sugestão 4. Treine a criança para ser paciente. Isso mesmo. E através de algumas coisas que você pode fazer em casa, você vai trazendo a paciência, a tranquilidade e a calma para o seu filho. A paciência, o ambiente da casa influencia muito. Eu não vou falar muito sobre isso porque se você quiser entender um pouquinho mais como funciona a paciência e a impaciência na criança, eu sugiro que você assista este vídeo, que lá é um vídeo completo sobre esse assunto. Como seria treinar a paciência do seu filho? Primeiro, lembre-se que ele é uma criança pequena, então não dá para exigir além da capacidade dele, da capacidade cognitiva, da capacidade neurológica. Segundo, telas alteram o nível de paciência da criança, então tome muito cuidado com a quantidade de tempo que você deixa o teu filho ficar na frente das telas. Tem a recomendação que até 2 anos é 0 telas e depois disso até 5, 6 anos é 1 hora de tela por dia. E entre essa 1 hora eu ainda sugiro que não seja 1 hora direto, que seja intercalado entre outras coisas. Leve isso muito a sério, porque já é comprovado que a tela altera no cérebro da criança essa questão da paciência, da atenção, da concentração. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre tela, eu também tenho esse vídeo aqui, que eu falo mais sobre isso aqui, então eu sugiro que você assista depois. E terceiro, você pode fazer atividades que tenham um cunho de estimular a concentração, a atenção e o foco. Que tipo de atividade pode ser esse? Por exemplo, você está jogando uma bola para a criança e aí você para a bola e você fala para ela: eu vou chutar a bola para você quando eu falar já. Você está trabalhando na parte cognitiva dela, uma parte que se chama controle inibitório, que é para a criança controlar alguma coisa, nesse caso, o movimento que ela vai fazer da hora que ela vai receber a bola ou da hora que ela vai chutar essa bola. Então você também pode falar: quando eu falar já, você chuta. Aí você fala 1, 2, 3, já! E a criança chuta. Ou você chuta e ela recebe a bola. Outra sugestão de atividade é você ter uma ampulheta e virar para que a criança fique observando. Primeiro, coloca de um tempo mais curtinho, 1 minutinho ou alguns segundos, inicialmente, depois para 1 minuto, 2, 3, e deixa a criança observando aquela areinha descendo ou aquela água descendo, que tem algumas que são com água colorida. Outra sugestão: pega 3 copos, um objeto, e você esconde um objeto e pede para a criança prestar atenção. Primeiro, vamos facilitar, coloca só 2 copos. Aí você coloca 2 copos e fala para ela qual copo que tá uma bolinha, por exemplo. Aí ela mostra para você. Depois você vai misturar na frente da criança de uma forma tranquila, sem ser rápido, e pergunta para ela onde que tá. Depois você vai pegar 3 copos e vai fazer a mesma coisa e pedir para a criança mostrar para você onde que tá o objeto. São atividades que você pode fazer, que você vai treinando a paciência, a concentração, a calma na sua criança, porque isso precisa ser ensinado. Esse treinar aqui é ensinar a criança, porque a criança não vem com isso pronto. Nós precisamos ensinar. Lembre-se que a criança está se desenvolvendo e que ela precisa que uma parte do cérebro dela esteja formado ou esteja um pouco mais formado para ajudar ela a se concentrar, a ser paciente, a ter atenção. E essa parte demora muito tempo para ser formada. Ela vai terminar lá para 25 anos. É essa parte que fica aqui na testa, é o córtex pré-frontal. Ele é que vai ajudar a gente a controlar as nossas emoções, a controlar os nossos movimentos, as nossas atitudes. Por isso que a criança precisa desse treino para ajudar ela, e ela precisa de um ambiente calmo e tranquilo também, porque isso afeta na agitação e na impaciência dela. Quinta sugestão: fazer o culto doméstico ou discipulado infantil junto com teu filho. Quando você faz isso,
Você está fazendo de uma forma curta o que a criança vai encontrar quando ela for lá se reunir em igreja para ter o culto junto com o papai, com a mamãe, os irmãos e ou os outros irmãos em Cristo que estarão lá. Então, essa é uma forma de você trazer aquele ambiente para casa, para a criança entender a rotina dele. Então, tem um momento de oração, um momento de louvor, um momento de leitura da palavra, um momento que a gente escuta quando o outro está falando. Então, você vai ensinar, que é o que eu acabei de falar na dica 4. Esse ensino para a criança vai acontecer você fazendo o culto doméstico ou você fazendo um discipulado com o teu filho. A ideia é que seja na mesma ordem, para a criança já ir assimilando isso, e outra, para ela tendo prazer no culto. Lá não é um momento de passeio, lá não é um momento para ver os amigos, não. É um momento para adorar a Deus. Então esse momento do culto vai ensinar essas duas questões. Que o culto ou o discipulado é um momento para adorar a Deus, para estar em comunhão com Ele e aprender mais dele. Segundo, que ela vai aprender essas etapas que tem lá no culto, ela já vai aprendendo nesse culto menorzinho em casa. E esse momento de culto doméstico, discipulado infantil em casa, é um momento de curto tempo, para você ir preparando a sua criança, para ela entender como que funciona e também para ser um momento de comunhão que ela precisa ter, porque não é só lá quando ela se reúne, em casa precisa ter também. Eu tenho mais 2 sugestões para te dar, mas antes te convido, se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu like para você não esquecer, e se ainda não se inscreveu, já se inscreve também. Principalmente se você gosta de assuntos sobre desenvolvimento infantil na primeira infância, principalmente se você é uma mamãe e você quer saber mais como que funciona as fases de desenvolvimento do teu filho. 6ª sugestão, ensine o teu filho a mexer na Bíblia. A partir de 5, 6 anos, você já pode ensinar para o teu filho a procurar alguns textos. Comece por alguns textos fáceis de encontrar. Ainda vai mostrando para ele como que a Bíblia é dividida, que ela é dividida em 2 partes, que tem o Velho Testamento, tem o Novo Testamento, ensina quais são os nomes dos capítulos e tem música que você pode usar para ensinar o nome dos capítulos. Então ensina um testamento por vez, ensina primeiro o velho ou primeiro o novo e vai mostrando para a criança como que faz para achar os textos quando é falado, onde que fica, para que lado que fica, e principalmente o manusear e a música vão fazer todo o sentido para a criança e vai ser fácil para ela entender como que ela mexe na Bíblia e como que ela procura os textos. As músicas para minha infância e para das minhas irmãs fez todo sentido, então eu estimulo muito que você aprenda a musiquinha para poder cantar, para saber as ordens dos livros, quem vem primeiro? E aí você vai cantando Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Até hoje essa musiquinha fica na minha cabeça e às vezes quando eu esqueço eu começo a cantar ela e rapidamente me ajuda a encontrar. É um recurso lúdico e é um recurso fácil da criança lembrar. Por fim, a última sugestão é dê uma caneta ou um lápis e uma caderneta para o teu filho poder fazer as anotações. Isso também vai ajudar ele na sua concentração. Fala para ele que é para ele anotar aqui nessa cadernetinha os textos que o irmão vai falando. Quem tá pregando, ministrando a palavra. A partir de 6 anos você já pode ir fazendo isso. Ele vai anotando os textos para você, se você precisar ajudar, ajuda. Se ele precisar olhar o nome do livro, por exemplo, ele falou Salmos e ele não tá lembrando qual que é a letra lá para escrever o Mos, você mostra para ele, ele olha e copia. A ideia é que seja um recurso para ajudar a criança a melhorar a concentração e ela conseguir guardar a informação que ela está pegando. Gente, todas essas dicas são dicas para auxílio, mas de tudo isso que a gente precisa saber é: primeiro, a criança precisa ver em nós prazer de ir ao culto para servir ao Senhor. E elas precisam entender que o momento do culto é um momento de adoração e de servir ao Senhor. Esse é o primeiro ponto e isso começa lá em casa. Segunda questão, lembre-se de respeitar o desenvolvimento da sua criança. Não adianta você querer enfiar de goela abaixo que ele vai ter que fazer, vai ter que ficar, sendo que, como eu disse, nós somos espírito, alma e corpo. E a parte corporal, que é a questão do desenvolvimento cognitivo e cerebral,
é mais demorado na criança pequena. Então respeita isso. Então vai respeitando esse tempo, com certeza dando o limite, mas sem exagero para não guardar a informação de que o culto é uma coisa chata. E terceiro, tenha fé de que o Espírito Santo vai brotar a palavra dele no coração da criança, porque ela está ali ouvindo. Mesmo que essa criança fique lá ouvindo uma palavra que muitas vezes tem umas falas difíceis para a criança entender, ainda assim o Espírito Santo é poderoso para trabalhar no coração daquela criança com aquela palavra que foi falada lá. Então se agarre a isso, de que o Senhor vai usar esses momentos para ganhar o coração do teu filho assistindo ao culto junto com você. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado com esse conteúdo. Conta para mim lá nos comentários, vamos nos ajudar. Qual tem sido a sua maior dificuldade com o filho lá na hora do culto? Essas dicas te ajudaram? Se te ajudaram, conta pra mim também, para eu saber que esse conteúdo teve valor para você. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!